Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com você sobre como realizar 6 ou mais facetas de resina direta de uma só vez, sem precisar esculpir dente a dente na boca do seu paciente. Você já sabe como? Bem, meu nome é Tayane Holtz, eu sou especialista em prótese dentária, também sou mestra na mesma área, ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente eu curso pós-graduação em DTM em dor orofacial na Unifase. Sou doutora em odontologia pela UF, em Niterói, com área de concentração em dentística. Sou autora do Atlas sobre resinas termocompactadas, não sei se vocês já conhecem, mas é o tema da nossa conversa de hoje. Atualmente, eu atuo em clínica privada e também na disciplina de estética avançada no curso de especialização em prótese dentária da UFRJ. E aí, a gente teve uma conversa, deu para vocês imaginarem, né? Mas vocês já sabem como realizar 6 ou mais facetas de resina direto na boca do seu paciente, sem precisar ficar esculpindo todos os dentes? Então, a ideia é a seguinte: a gente tendo uma anatomia do enceramento, que a gente vai planejar previamente para o nosso paciente, a gente pode fazer um Ctrl+C dessa anatomia, ou seja, uma cópia dessa anatomia, utilizando um índex, exatamente como esse azul que está aí na tela, para que a gente possa ter a porção transparente desse índex copiando o enceramento e depois fazer o Ctrl+V, levar lá na boca do nosso paciente e só copiar. É exatamente a ideia da odontologia guiada, assim como a gente trabalha já na implantodontia, na endodontia, na periodontia e aumenta muito a previsibilidade dos procedimentos. A gente hoje em dia não precisa mais entrar num procedimento, seja ele cirúrgico ou restaurador, sem ter ideia de como tudo vai proceder. O ideal é que a gente já tenha um resultado final previsto para que a gente possa ter um procedimento de guia para só realizar o procedimento com toda tranquilidade e previsibilidade. E essa é a proposta dessa técnica, que é baseada basicamente naquele princípio do Ctrl+C e Ctrl+V, né? Onde a gente recorta e cola, copia, e assim a gente vai conseguir copiar a anatomia do nosso enceramento, que já foi realizado, que está aprovado, que o paciente já gostou, e só copiar, levando toda essa anatomia, todas essas nuances de forma, textura, proporção para a boca do paciente. Basicamente, utilizando essa técnica, você vai fazer 6 ou mais facetas de uma só vez, ou seja, em um único tempo clínico, sem precisar ficar tanto tempo estratificando e esculpindo. Você pode sim estratificar, individualizar, reproduzir nuances nos dentes dos pacientes, mas a última camada de esmalte a gente faz de forma guiada, copiando essa anatomia do enceramento, de forma que vai simplificar muito a etapa clínica de realização dessas facetas, fazendo com que você reduza muito o tempo clínico de cadeira, tanto para você quanto para o seu paciente, para que você consiga entregar um excelente resultado, ficar satisfeito com o seu próprio trabalho e, principalmente, poder realizar aqueles casos que têm uma estética, uma demanda estética maior, que o paciente tem um desejo por restaurações bastante estéticas e que, às vezes, por a gente não saber muito bem como vai ficar ou se ele vai tolerar tanto tempo de cadeira, a gente deixa de indicar ou de realizar. Seguindo o passo a passo dessa técnica, utilizando as resinas termocompactadas, você vai conseguir antecipar essas etapas clínicas, prever os resultados e não vai ser necessário ficar esculpindo dente a dente. Como eu te falei, você vai copiar a anatomia do enceramento, fazer o Ctrl+C e depois só utilizar o índex transparente, como esse que está na foto, para levar essa anatomia para a boca, já reproduzindo forma, textura e a anatomia final desses dentes que você programou ali na etapa de enceramento. Com isso, você torna essa consulta menos desafiadora, tanto para o dentista, que durante procedimentos muito longos acaba ficando cansado, às vezes interrompendo e setorizando as etapas, quanto e principalmente para o paciente, que às vezes fica com uma experiência até negativa de um determinado procedimento por conta do tempo clínico que ele demora, ainda que ele possa ficar super satisfeito. Com isso, a gente consegue um resultado 100% fiel ao planejamento, ou seja, vocês estão vendo aí na foto, a gente tem enceramento, a gente copia esse enceramento com o índex, que toda a parte que é cera, né, toda a parte que foi esculpida vai estar copiada no silicone transparente, depois a gente leva isso para a boca, fotopolimeriza, individualiza e finalizou, acabou o caso. Você vai transferir todos esses detalhes de forma, de textura para a boca do paciente, exatamente utilizando esse princípio de Ctrl+C e Ctrl+V. Com isso é previsibilidade, é odontologia guiada, é você começar um procedimento sabendo onde ele vai terminar e qual o resultado que você vai ter.
E o mais importante, a proposta da técnica é que você não precise desgastar a estrutura dentária, certo? Então, a proposta é que você consiga fazer pequenos acréscimos para restaurar os dentes, né? Somente com o que é necessário realmente, sem precisar fazer nenhum desgaste na estrutura dentária, para que o paciente tenha um procedimento que seja reversível. Caso em algum momento ele precise remover ou refazer, você consegue remover essa resina sem desgastar dentes, né, através de instrumentos de corte, e preservar a estrutura dental do seu paciente, ou seja, sem estar desgastando, sem estar tendo nenhum custo biológico em termos de desgaste para o seu paciente. É muito importante ressaltar que, como você está utilizando uma anatomia de ensinamento que foi realizado previamente, seja por fluxo analógico ou por fluxo digital, você não precisa estar ali naquela curva de aprendizado, aprendendo durante muito treinamento, muitas horas de cadeira, sobre como esculpir da melhor forma, desenvolvendo habilidades de Michelangelo, de verdadeiros artistas para obter excelência. Você consegue fazer a técnica, realizar as suas restaurações estéticas simplesmente através do princípio copy-paste, ou seja, copiando a anatomia do instrumento, sem precisar se preocupar em, caramba, Tayane, mas eu não tenho esse dom artístico, eu não consigo fazer esses enceramentos lindos e maravilhosos, e agora? Será que eu não vou conseguir esculpir a minha resina? Será que nunca vai ficar bom? Será que eu nunca vou ficar satisfeito? Não, você não precisa desenvolver essa habilidade, você pode adaptar a sua odontologia para uma odontologia guiada, onde você consiga esses resultados de excelência fazendo simplesmente o passo a passo correto, com a técnica correta. E se preocupando em não deixar excessos, com a cor exata que você vai fazer, com os casos que você tem que estratificar, porque o resultado final já vai estar garantido pelo seu planejamento adequado. Com isso, você vai estar realizando casos excelentes, como muitos do que a gente mostra em congressos e em aulas para diversos alunos, deixando seu paciente mais satisfeito, estando mais confiante para oferecer um tratamento estético, porque muitas vezes a gente olha um caso e fala: caramba, seria muito legal esse caso ficar bem finalizado, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer, é melhor eu encaminhar para outra pessoa fazer. Com treinamento de técnicas, utilizando técnicas simplificadas, você também vai conseguir fazer. Mas para isso você precisa seguir o passo a passo, saber todos os detalhes para que você faça isso bem feito e obtenha esse sucesso. Então, para quem é a técnica de facetas de resinas diretas utilizando a RTC, que é a resina termocompactada, que é o que a gente está propondo aqui apresentar para vocês, né? É para clínicos e especialistas que avaliam e transformam o sorriso dos seus pacientes, ou seja, que trabalham com odontologia que tem uma demanda estética, com pacientes que tenham demandas estéticas. E para quem não é, né? Quem não se interessa por essas facetas utilizando a RTC? Basicamente, aqueles que não trabalham com odontologia estética, que não têm pacientes com essa demanda, ou que não buscam pacientes com nenhuma demanda estética e nem insatisfeitos com o seu sorriso. Aqueles que buscam encaminhar para outra pessoa quando vierem pacientes com essas demandas. Sobre as possibilidades da técnica, né? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre as possibilidades da RTC, porque a gente consegue adaptá-la em diversos cenários clínicos. E aí vai ser chegar aquele caso no consultório, você olhar e falar assim: caramba, eu consigo resolver ele com RTC também. E aí vai chegar um outro, e você vai começar a identificar, porque quando ela incorpora na sua rotina, você começa a perceber o como ela é fluida, o como ela se adapta em diferentes cenários. Mas alguns exemplos que são muito comuns são mascaramentos de substratos escurecidos, né? Aqui a gente está vendo um caso que foi bem complexo, foi uma reabilitação. É claro que ela demanda um pouco mais de treinamento, né? Fazer bastante facetas para que depois você possa fazer aí uma boca inteira, porque tem uma demanda técnica bem importante. Porém, a gente conseguiu mascarar todo esse substrato que estava bem escurecido, tudo com resina e principalmente zero desgaste. Essa paciente era super resistente e falava sempre: não quero desgastar os meus dentes. Não tratou com vários profissionais porque não queria desgastar os seus dentes e todos os pacientes tinham oferecido para ela tratamentos que envolviam desgastes, ou seja, mais desgastes do que ela já apresentava para resolver o seu problema, e ela se opôs. Outra possibilidade, fazer múltiplas facetas, fechamentos de diastemas, restaurações estéticas anteriores no mesmo tempo clínico. Como essa paciente da fotografia, que foram feitas 10 facetas de resina no mesmo tempo clínico. Nós fizemos estratificação, aumentamos a transparência incisal, simulamos alguns crackzinhos, algumas trincas. Esse caso está super bem descrito em algumas aulas que a gente vai apresentar para vocês.
Porém, vocês estão vendo que em um tempo clínico só a gente conseguiu estratificar tudo, dar um resultado bem bacana para paciente com a resina guiada. Aí nessa foto, esse guia está justamente no momento do Ctrl V, né? Reproduzindo essas restaurações que são a cópia do enceramento para a boca da paciente. Com isso, a gente deu previsibilidade, a paciente ficou super satisfeita e, principalmente, o profissional fica feliz com o trabalho que está oferecendo também, né? Outra possibilidade, fechamento de diastemas com estratificação em casos complexos. Tem alguns casos que são super complexos, até para o fechamento de diastemas, que a gente já vai precisar de um enceramento para realizar, para conseguir dar uma proporção adequada entre aqueles dentes que vão ter espaços a serem fechados entre eles. Nesses casos, a gente pode realizar toda a etapa de estratificação previamente e finalizar com a resina guiada, quando você já estiver começando a ficar cansado do procedimento de isolamento, estratificação, adesão, enfim, de todas as etapas, e ainda vai faltar esculpir o esmalte já está pronto. Você vai só copiar na boca, tá? Vai colar na boca a anatomia do enceramento, tá? Então, mais um casinho bem interessante de estratificação. E outra coisa que é muito importante, ela não é uma técnica excludente, muito pelo contrário, é uma técnica que só agrega. Então, tem a possibilidade da gente trabalhar com fluxos analógicos, como vocês estão vendo aí na tela, utilizando o enceramento convencional com cera e copiando esse enceramento na boca, como a imagem aí de baixo está mostrando, com o índex em silicone. E tem também como fazer a técnica por fluxo digital, com enceramento digital, modelo impresso. Esse modelo impresso a gente pode copiar com o silicone, tá? Fazer a guiazinha de silicone para levar para a boca e copiar essas restaurações na boca, ou a gente pode fazer também guias impressas, para quem quiser fazer todo o fluxo digital direto para o seu paciente, sem precisar ter nenhuma etapa manual, nenhuma etapa de manufatura. Então, é uma técnica super democrática, fluxo analógico, fluxo digital. Você consegue fazer casos múltiplos e, principalmente, baixando o seu tempo clínico, democratizando o acesso para os pacientes, para que eles possam ficar satisfeitos com os resultados e, principalmente, para você também ficar satisfeito. Porque muitas vezes o paciente fica feliz e aí você olha e fala: Poxa, eu poderia ter ficado melhor. Eu poderia ter melhorado em tal etapa, eu poderia. E você vai ficar feliz, porque você já viu exatamente como ia ficar previamente. E indo além, pensando em outras possibilidades, né? A gente pode fazer restaurações semidiretas, ou seja, sobre modelos e cimentar na boca. A gente pode fazer reabilitações, restaurações anteriores, posteriores. São múltiplas as possibilidades com a técnica utilizando a resina termocompactada. Existe um mundo de possibilidades. É só a gente conseguir saber como fazer a técnica, saber o passo a passo, olhar para o dia a dia do nosso consultório e falar: caramba, esse caso eu posso resolver super fácil com RTC. Eu não preciso ficar ali esse tempo todo fazendo na boca. Ou então não preciso mandar para o laboratório. Eu posso resolver aqui mesmo, fazer de forma direta, baixar o meu custo, democratizar o acesso. Principalmente, gente, a gente consegue reabilitar casos super complexos, envolvendo desgastes generalizados, coisas que antigamente seriam feitos, como essa radiografia direita de uma paciente que a gente recebeu, que ela queria fazer só esses acréscimos de resina, porque não aguentava mais fazer desgastes, e quando nós fomos ver, não tinha mais possibilidade. Era uma paciente super jovem, mas como vocês estão vendo aí na radiografia, ela tem várias coroas, pinos, implantes, e o próximo passo para ela, precisando melhorar essa reabilitação, como era uma demanda dela, é uma reabilitação em plano suportada e não com facetas de resina, e não com resinas, não de forma aditiva. Já nessa outra radiografia que vocês estão vendo aí à esquerda, a paciente tinha desgastes generalizados, tinha umidade aproximada à da paciente dessa radiografia da direita, sendo que foi resolvida toda com resina, só com acréscimos, zero desgaste. Então, a gente consegue oferecer uma odontologia que é muito mais conservadora para os nossos pacientes. A gente consegue oferecer algo que nós gostaríamos que fosse feito com a gente se a gente tivesse essa demanda de tratamento. E, principalmente, muitos dentistas optam por fazer restaurações com resina termocompactada. Justamente por isso, às vezes ele vai postergando as suas próprias restaurações e depois eles falam: caramba, eu vi essa técnica, eu acho que eu posso fazer aqueles desgastes que eu tinha aqui que eu nunca resolvia porque eu não queria fazer coroa, não queria desgastar, porque a gente sabe o quanto o tecido biológico é custoso, que ele não se refaz e que se a gente puder preservar para o nosso paciente, isso é muito importante, isso é ouro. Mas, Tayane, você está falando em RTC, resina guiada, resina termocompactada.
Me conta um pouco, como é que surgiu essa técnica? O que é essa técnica? Me conta um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar em resinas guiadas, ou seja, fazer restaurações de resina utilizando um molde de silicone transparente, através do qual a gente fotopolimeriza a resina e copia a anatomia de um enceramento para fazer essas restaurações. Essa técnica é uma modificação da técnica utilizando as resinas injetadas, que vocês já devem ter ouvido falar e até mesmo podem ter feito algum casinho. Como é que era a resina injetada? Exatamente como essa foto que está na tela, né? A gente colocava um molde, coloca um molde de silicone transparente na boca e injeta a resina fluida no interior desse silicone transparente. Com isso, a gente faz aí o Ctrl+C e Ctrl+V da nossa anatomia final, do nosso enceramento, utilizando a resina Flow para isso. Por quê? Porque ela é bem fluida, ela consegue copiar bem esses espaços e reproduzir essa anatomia final sobre os dentes que a gente está restaurando. Qual é a grande questão da gente fazer as resinas guiadas utilizando a resina Flow? Para ela ser fluida, essa resina Flow vai ter ou uma alteração na quantidade de carga, ou uma alteração nos monômeros, ou seja, utilizando mais monômeros diluentes, que são mais fluidos, para fazer essa resina. Com isso, a gente vai ter implicações na resistência mecânica dessa resina, e se ela tem a resistência mecânica alterada, né, principalmente se essa resistência mecânica não for tão boa, ela pode fraturar com mais facilidade, ela pode desgastar mais fácil durante a escovação, e desgastando mais fácil, ela pode pigmentar mais nessas áreas que estão desgastadas, deixando essa resina mais escurecida. E ela acaba sendo melhor indicada para restaurações transitórias ou regiões com baixa carga mastigatória. Mas, Tayane, você está me dizendo isso de onde? Você já tem um monte de casos que aconteceu isso para me dizer? Bem, eu tenho alguns casos que eu utilizei a resina Flow, não ficava satisfeita e isso impulsionou a pensar em outras possibilidades, utilizando uma resina convencional para que eu pudesse garantir um maior sucesso clínico para os meus pacientes. E também a gente busca a literatura sobre o tema, que o principal expoente, principal autor sobre técnicas injetadas utilizando a resina Flow é o professor Douglas Terry, com esse QR Code que está aí na tela. Quem quiser pode baixar, pode ler os artigos dele. E o que que vocês vão observar lá? Que as principais indicações da técnica guiada, né, de resinas guiadas utilizando a resina Flow, que é a injetada, são para casos transitórios, ou seja, restaurações provisórias. Fazer reparos emergenciais em fraturas dentárias, restaurações provisórias do tipo classe 3, classe 4, facetas, coroas em pediatria. Por quê? O paciente pediátrico vai trocar esses dentes descidos, então são restaurações transitórias. Estabelecimento e teste fonético de uma nova dimensão vertical, estético, testes de forma e textura anterior para ela servir como se fosse um mockup. Então, em todas as indicações da resina injetada, a gente encontra o quê? Restaurações que são classificadas como provisórias, que é quando a gente melhor indica essas restaurações. Observando isso clinicamente, não tendo tanto sucesso com alguns casos, precisando estar sempre chamando os pacientes para reparos, para realizar novas resinas, porque tinham fraturado aquelas que a gente já tinha feito com a resina injetada. Eu e o professor Sequito, que é meu super parceiro de clínica, começamos a pensar em formas de utilizar essas resinas guiadas, ou seja, de utilizar um índex transparente com silicone, mas ao invés de usar essa resina Flow, a gente usar um material já consagrado para fazer as resinas, que a gente já tivesse um bom sucesso clínico, que já tivesse acompanhamento de longevidade, que seria a resina composta convencional, com a consistência em massa, que a gente utiliza aí no dia a dia de consultório para fazer nossas restaurações. Mas para isso, para que ela conseguisse copiar bem essa anatomia, é interessante que a gente aqueça essa resina. Porque uma resina com consistência convencional aquecida, ela vai ficar fluida. E aí ela não vai chegar à consistência de uma resina Flow, mas vai chegar bem mais perto e vai copiar muito melhor a anatomia do estramento. Tá? Então, com isso, esse caso que está aí na tela de vocês, que foi o nosso caso clínico número 1, que foi realizado lá atrás, durante a pandemia, que a gente já está com mais de 4 anos aí de acompanhamento, e a gente conseguiu observar o quê? Previsibilidade, onde a gente reproduziu 100% a anatomia do enceramento, uma longevidade clínica muito boa, que esse caso número 1, a gente tem toda a documentação e é de uma amiga nossa que trabalhava com a gente,
a gente consegue ver o dia a dia, que realmente é um caso que não precisa de reparos, que ela só faz as manutenções com polimento e que realmente é um sucesso clínico que a gente teve já com o primeiro caso, já com a primeira proposta para a técnica. E como é que é essa sequência, né? Como é que foi isso aí? Mais para frente a gente vai mostrar toda essa sequência, né? Mas basicamente a gente tem o caso inicial, a documentação, que a gente faz fotografias e o enceramento do caso. Depois a gente faz um índex com silicone transparente, tá? Para a gente copiar toda essa área que foi encerada e leva esse índex de silicone transparente carregado com resina aquecida na boca, fotopolimeriza e remove os excessos do acabamento, polimento acabou, restaurações prontas, cópia do enceramento pronta, resultado final exatamente igual ao mockup, exatamente igual ao teste que você fez e principalmente uma réplica da anatomia do seu enceramento que ficou perfeito, que o paciente aprovou, que o paciente quer essa anatomia na boca e que você vai conseguir entregar exatamente o mesmo resultado que você aprovou no seu mockup. Esse caso clínico ele está disponível nesse artigo que foi publicado na revista LabLine já na ocasião. A gente também tem acompanhamento dele, é uma amiga super querida, né? E também professora de estética que trabalha na disciplina, uma apaixonada por RTC. A RTC também apaixonou o dia, também revolucionou o dia a dia clínico dela, porque ela consegue encontrar espaço para RTC em diversos cenários dos pacientes dela, e além de ter transformado o sorriso dela, a RTC também transformou o dia a dia clínico dela para simplificar essas etapas clínicas, principalmente em restaurações estratificadas, que ela fazia bastante, né? E hoje ela usa mais a técnica guiada. Então, em seguida, né, seguindo a sequência, após a publicação do artigo, do desenvolvimento de uma casuística, do acompanhamento de diversos casos, eu e o professor Sequito demos origem a esse atlas, tá, da resina termocompactada, que saiu logo em seguida com diversos casos clínicos, com muita informação sobre a técnica, com todo esse background, né, que a gente vai trazer para vocês também de forma super atualizada. A gente tem várias informações aí a respeito e várias novidades também. E, atualmente, a gente consegue empregar algumas nuances na RTC que foram evoluindo exatamente com o passar do tempo, que a gente foi desenvolvendo formas de aprimorar e de trabalhar com a resina termocompactada em diferentes cenários. Como, por exemplo, nessa primeira imagem aí da esquerda, a gente tem a guia impressa, primeiro caso realizado com guia impressa, hoje sendo feito no mundo inteiro. Eu tive a possibilidade de ir a Madrid e fazer o primeiro caso de resina guiada ao vivo, o que foi super interessante ter essa possibilidade de desenvolver, de ajudar a participar do desenvolvimento da parte guiada por um fluxo totalmente digital. Outras possibilidades vieram as restaurações posteriores, também utilizando a resina termocompactada. A resolução de diastemas, né, de fechamento de diastemas, já interpondo matrizes, né, interproximal, para que a gente possa fazer todas essas facetas de uma vez só, sem precisar estar depois tendo dificuldades para separar os dentes. Aí, à direita, o desenvolvimento de dispositivos. A gente teve um grupo de colegas que é do RETEP, que desenvolveu dispositivos específicos para a gente conseguir aquecer a resina no interior do índex. É claro que a gente pode aquecer de outras formas, tem o banho-maria para a gente aquecer, mas hoje tem dispositivos específicos, já grandinhos, com um filtro de luz laranja para exatamente evitar que a luz azul polimerize essa resina que está no interior do índex. E esse produto foi especificamente pensando em técnicas guiadas para odontologia, para a gente conseguir aquecer melhor aí essas resinas. Tá. Quando eu falo em facetas de resinas, é muito comum os alunos, os colegas e principalmente os pacientes falarem sobre esses erros que a gente está vendo aí na tela, né? Porque muitas pessoas se propõem a fazer facetas de resina e aí acabam que só pensam em dentes brancos e não se preocupam tanto com uma individualização, com anatomia, com textura, com bom acabamento. E aí a gente vê várias publicações, até mesmo no Instagram do dentista cego, mostrando o quê? Erros, na verdade, né? Erros de tamanho, erros de proporção, erros de linha média, erros de textura, erros de cor, erros de excessos de resina. Aquele dentista que termina o caso, às vezes o paciente fica super feliz porque ele só vê o dente branco, né? O paciente viu o dente branco e falou: caramba, tá branco. Mas que o dentista olha e fala: essa anatomia não é uma anatomia certa. Caramba,
Será que tem excesso? A dúvida se tem o excesso e a falta de sensibilidade para identificar esses excessos e remover, porque eles serão danosos para o paciente, né? Outros casos, prever fraturas, né? Prever como eu preciso ajustar essas restaurações para que elas não fiquem frequentemente fraturando e o paciente voltando no consultório porque está quebrando e você tendo que ficar toda hora fazendo acréscimos, reparos, o que é muito desgastante para o paciente, né? O paciente quer fazer um tratamento e quer obter o seu sucesso clínico. Outro erro muito comum, às vezes o aluno tenta fazer as técnicas guiadas e comete alguns erros clínicos que são muito comuns e aí mandam as fotos para a gente de resinas com muitas bolhas, com muitas imperfeições ou até tortas por um posicionamento inadequado, por algumas inexperiências e faltas de informações relacionadas à técnica. Porém, se você tiver o passo a passo correto, ele vai te levar ao sucesso com a técnica. Não é o número de resinas ou uma marca comercial específica que vai definir o seu sucesso no caso, mas sim um protocolo correto, entregado da maneira correta, com os materiais corretos, aquecidos da maneira correta, no tempo clínico certo e principalmente num planejamento redondo, bem correto. A chave desse tratamento é o planejamento, porque depois é só Ctrl V, tá? Então, você tendo aí, ó, essa sequência da tela, enceramento correto, planejamento bem feito, uma guia correta com as resinas empregadas de forma correta, você leva para a boca, copiou essa anatomia, sucesso. O passo a passo correto vai te levar ao sucesso com a técnica. E basicamente, agora eu mostro para vocês o passo a passo daquele caso que eu falei que é o número um, daquela colega dentista que tinha uma demanda estética super alta, que trabalha com estética. Esse é o passo a passo do caso dela. Ó, no número um, aí à esquerda, vocês veem o sorriso inicial da paciente. Essa paciente era muito insatisfeita com o sorriso dela. Ela é uma mulher super bonita, que é super vaidosa também, se cuida bastante, mas ela não gostava do próprio sorriso, apesar de trabalhar com odontologia estética, apesar de oferecer muitos sorrisos lindos para vários colegas dela. Porém, ela não ficava satisfeita com o próprio sorriso e tinha uma insegurança, porque todas as vezes que alguém ia fazer uma restauração, mesmo que fosse direta e sem desgaste, ela não conseguia prever se ia ficar exatamente igual ao mocap, porque tinha uma etapa de estratificação. E a etapa de estratificação depende o quê? Da mão do dentista. Ela falava, caramba, eu queria fazer resinas de pré a pré, mas eu precisava saber como isso ia ficar. Eu precisava ver e saber que ia ficar desse jeito. Só que aí ele começa num pré, quando ele chegar no outro, será que ele vai fazer um igual ao outro? Será que a estratificação vai ficar perfeitamente igual a todos os dentes? Quanto tempo será que esse tratamento vai demandar? E com isso, ela ficou muitos anos sem realizar o caso dela. Até que, com a técnica, a resina termocompactada, as técnicas guiadas, ela teve a possibilidade de confiar naquele resultado final já previsto e trazer, né, e realizar o caso clínico. Então, nessa imagem número um, planejamento, né, fotografia mostrando o sorriso inicial, os laterais dela bem mais curtos, os centrais com os bordos fraturados, os caninos já mais pontudos. A gente tinha algumas nuances para modificar aí no sorriso dela, né? Na segunda etapa, né, passo 2, o que que é? Tirou foto, fez o modelo, vamos encerar. Enceramento dos dentes. Encerou, vamos fazer um mockup, vamos levar para a boca para ver se o paciente gosta. Ah, Ctrl V provisório, né? Mockup. Paciente gostou, paciente aprovou, caramba, vamos pegar esse enceramento e vamos copiar. A gente faz uma moldurazinha na área que não tem enceramento, que não vai precisar passar luz de foto para polimerizar a resina. E aí na imagem número 3, ó, índex transparente, com a cópia da anatomia do nosso enceramento para a gente fazer o Ctrl V na boca. E aí, etapa número 4, o nosso índex pronto. Etapa número 5, a gente já colocou a resina no interior do índex, compactou de forma perfeita, utilizou uma resina que fica fluida. Esse caso, aquecimento em banho-maria dentro de uma sacola para a água não ter contato com a resina. Aqueceu a resina? Ctrl V. Leva essa resina aquecida para a boca para finalizar essas restaurações. Fez as restaurações, removeu o índex, acabamento, polimento e resultado final exatamente igual à anatomia do enceramento que a paciente aprovou. Com isso, o paciente tem segurança de que vai ficar bom. O paciente vai fazer um tratamento que ele viu como vai ficar.
Hoje a gente não compra nada, a gente não adere tratamento se a gente não tiver uma ideia de como vai ficar. Já foi-se o tempo que as coisas eram simplesmente ditas e não eram vistas. Hoje, se a gente quer um carro, a gente quer fazer um test drive para ver se funciona bem, se ele desempenha bem numa subida, se ele tem, a altura dele é boa para a nossa cabeça, se o banco de trás tem um espaço legal para a nossa família. Hoje a gente tem essa demanda. Antigamente a gente simplesmente confiava que ia ser bom e às vezes não era bom para a nossa realidade. Inclusive na odontologia, hoje a gente faz um mock-up, isso nos dá uma previsibilidade de como vai ser o tratamento como profissionais e os pacientes têm uma ideia de como vai ficar esse tratamento para que, ao final, eles tenham essas expectativas sanadas. É claro que cada paciente é individual, porém, no mockup você já tem ideia de como esse tratamento vai performar, principalmente com as resinas guiadas, que depois você só vai copiar essas restaurações novamente, nessa anatomia do enceramento novamente, utilizando um material definitivo que é a resina composta convencional. Resumindo, resumindo o nosso caso clínico número 1, já com mais de 4 anos aí de acompanhamento, né? À esquerda, caso inicial, sorriso da paciente, planejamento, que é o Ctrl C, copiar essa anatomia do enceramento, e depois Ctrl V, levar essa anatomia do enceramento para a boca. Com isso, o que você tem é boca, enceramento, restauração final. Acabou. Isso aí é o que vai guiar o seu tratamento. E com isso, você vê que o que tem na boca, o seu resultado final, é exatamente uma cópia do seu enceramento, tá? Você não precisa se preocupar, é o Ctrl C, Ctrl V. Você só precisa ter a técnica, você só precisa saber todos os passos, os pulos do gato, para que todas as etapas que vão acontecer entre o encerramento e o resultado final deem certo. E também para que você faça um planejamento adequado do caso. Com isso, você vai saber transformar os sorrisos utilizando facetas de resina, o que pode ser um excelente incremento na sua clínica. Isso pode transformar o seu dia a dia clínico, o seu sucesso com seus casos, a sua satisfação com o seu próprio trabalho. Porque tem uma demanda alta de pacientes. Hoje, os pacientes buscam a odontologia não só por questões de saúde, eles querem aprimorar a saúde, querem também manter e aprimorar a estética. Muitos pacientes estão insatisfeitos com os seus sorrisos. Então, com isso, a gente consegue aí ter uma nova demanda, né? Transformar aí a nossa rotina clínica. Além disso, é uma técnica que tem muita acessibilidade e que democratiza o acesso à reabilitação em casos mais extensos para pacientes que muitas vezes não conseguiriam fazer esses tratamentos por altos custos, casos que só poderiam ser feitos com restaurações indiretas, hoje a gente começa a democratizar, a conseguir fazê-los de forma múltipla e direta. Com isso, aquele caso que você tinha um orçamento muito alto e que o paciente nunca fechava, a gente consegue já oferecer com a resina guiada opções que são mais democráticas, que têm um acesso um pouco mais possível, e com isso a gente tem um custo mais acessível, principalmente quando a gente compara a técnicas utilizando facetas de cerâmica, tá? Então, se você seguir esse passo a passo da técnica para realizar 6 ou mais facetas de resina, sem precisar esculpir dente a dente, você acha que você vai conseguir fazer facetas harmônicas com naturalidade e com aquele resultado bem fiel ao planejamento? Depois de tudo isso que eu te mostrei. Essa semana, você atendeu algum paciente que está infeliz com o seu sorriso? Ou você lembra de algum colega, algum parente que é insatisfeito com o sorriso e que pode ser um candidato à transformação do sorriso com as facetas de resina em RTC? Você acha que já encontrou um paciente que tem esse perfil? Bem, se você veio até aqui com a gente, já viu várias nuances da técnica, percebeu que o seu dia a dia clínico tem bastante espaço, que tem muitos pacientes que te procuram, que você poderia estar oferecendo a RTC como uma forma de resolver casos clínicos mais extensos, estéticos, ou que talvez demandariam mais tempo de cadeira, através de uma técnica bem previsível, segura. Eu gostaria de convidar você para fazer parte da mentoria de resina termocompactada, onde a gente aborda do unitário às múltiplas. É um curso 100% online, é uma mentoria também, aonde vocês vão ter um grupo exclusivamente comigo para compartilhar casos clínicos, compartilhar experiências de vocês e para a gente guiar tudo para que o planejamento e a execução dos casos seja redondinha, seja bem certinho para que a gente tenha os resultados muito bem sucedidos, tá?
É uma mentoria 100% online, tá? E com bastante acompanhamento. A gente vai dar bastante informação, tem uma carga horária de aulas práticas, né, de hands-on bem grande, ou seja, vocês têm bastante atividades práticas, onde vocês vão realizar vendo o meu vídeo com todo o passo a passo, com tudo muito bem explicadinho, como se eu estivesse ali do seu lado, dentro do seu consultório, sem você precisar fechar o consultório, sair, precisar fazer uma viagem, não tem essa necessidade, tá? E além disso, você vai mostrar esses resultados, você vai tirar essas dúvidas comigo nesse espaço que a gente tem aí de tanto de comunidade, que a gente vai ter uma comunidade juntos, quanto grupo de WhatsApp e nos nossos encontros ao vivo, que nós também vamos ter durante a mentoria, tá? Você será capaz de planejar e transformar o sorriso dos seus pacientes para realizar 6 ou mais facetas diretas de resina de uma só vez, sem precisar esculpir todos os dentes, um por um, na boca do seu paciente. Com isso, você vai ter segurança no resultado, na forma e textura bem fiéis ao planejamento, nas restaurações unitárias e também nas múltiplas. Com isso, com a nossa mentoria, você será capaz de planejar os seus casos, fazer uma excelente simulação clínica, que a gente chama de mock-up, realizar instalações de elementos isolados com estratificações, mascaramentos de substratos e também casos múltiplos de facetas de resina, facetas múltiplas envolvendo acréscimos somente em esmalte, assim como as facetas múltiplas mais complexas, envolvendo estratificação, acréscimo de esmalte, estratificação, utilização de pigmentos, opacificadores, substratos escurecidos. A nossa proposta é de uma mentoria de 3 meses em um grupo exclusivo, onde vocês vão ter bastante carga horária teórica, principalmente prática, vocês vão praticar bastante, ter o tempo para estar mandando esse trabalho para a gente conseguir identificar tudo que vocês fizeram, tá guiando o que não está legal, o que pode ser melhor. Essas atividades práticas, elas são filmadas e detalhadas, elas são explicadas, como se eu estivesse ali do seu lado fazendo com você, para você ir fazendo junto comigo. Todas as técnicas são gravadas e demonstradas, não tem mágica, não tem Photoshop, nem inteligência artificial para isso. É tudo ali feito do seu ladinho para que você possa ver todo o passo a passo exato, sem nenhum mistério, e realizar na sua prática clínica também. A gente tem essa comunidade exclusiva onde vocês vão montar os casos clínicos de vocês, né? Tirar as fotos, mostrar, e a gente pode desenvolver o planejamento, ver a melhor forma de fazer, para que vocês tenham segurança para executar os casos clínicos que vocês forem realizar aí durante a mentoria. Então, é bem diferente de um curso onde eu despejo o conteúdo para vocês, desejo boa sorte para que vocês façam, né? Até me disponibilizo, mas que não consigo ter um acompanhamento tão próximo como o de uma mentoria, onde o objetivo é exatamente esse, né? Estar com vocês, guiando os procedimentos de vocês para que vocês depois consigam realizar esses casos de forma bem-sucedida. Tá? Então, a gente tem esse acompanhamento personalizado que é pensado para você implementar essa técnica com bastante segurança e previsibilidade, que é a palavra da técnica no seu dia a dia aqui. Tá? Então, o aluno tem um programa de laboratório à distância, que a gente chama de mão na massa, né? Mesmo que você nunca tenha realizado uma faceta de resina, você vai ter segurança para inserir esse procedimento na sua clínica. Fica tranquilo, você vai realizar bastante. Tem bastante prática, você vai ver eu fazendo muito, você vai ver vários casos clínicos nas teóricas, vai ter embasamento teórico, e você vai primeiro fazer em laboratório, você vai me mostrar o que você fez em laboratório, eu vou te orientar sobre o que pode melhorar, você vai melhorar. E quando você for fazer no paciente, já não vai mais ser a primeira vez. Você vai ter tido ajuda para o planejamento, ajuda para a execução dos testes, né, das etapas laboratoriais, e você vai ter sucesso nos seus casos clínicos, porque você vai estar preparado para isso. Então, a gente vai abordar planejamento e indicação de facetas diretas, para que você aprenda quando indicar, planejar essas transformações do sorriso de forma adequada. Você vai aprender restaurações unitárias com estratificação e mascaramento de substratos escuros, que são desafios clínicos que a gente vê muitos pacientes precisando. E muitas vezes não se sente tão seguro para realizar o caso por ter um desses desafios envolvidos. Tá? Você vai dominar o passo a passo com atividades de laboratório, tanto de estratificação quanto de elementos escurecidos.
Também sobre facetas múltiplas só com acréscimos de esmalte. Parece que é um caso bem simples, mas às vezes você faz só acréscimos de esmalte e fica super artificial, ficam aquelas áreas de transição entre resina e esmalte marcadas. Então, existe também treinamento só para as facetas de esmalte, que parecem ser procedimentos super simples, mas que também precisam de uma técnica bem executada, de forma adequada. E eu vou estar lá mostrando tudo para vocês, tá? Casos de facetas múltiplas com fechamentos de diastemas e estratificação. Também vamos estar abordando tanto os guias convencionais quanto os guias já com as matrizes individualizadas das interproximais, para que te facilite a etapa de individualização, de separação dos dentes. Você vai dominar essa técnica para fazer 6 e você vai, inclusive, poder fazer mais, porque você já vai ter feito, já vai ter treinado em hands-on, já vai ter posto a mão na massa, eu já vou ter visto e você vai conseguir desenvolver bem. Tá? Então, basicamente, o nosso programa da mentoria, né, dividido aí por temas, que tem várias aulas dentro, são análise estética do paciente, para que você saiba analisar o que não está legal e planejar o sorriso do seu paciente de forma adequada, fotografias com câmera e celular, facetas em resina guiada, uma abordagem simplificada para a transformação do sorriso, onde a gente fala tudo sobre RTC. Critérios para o enceramento do caso clínico, como é que deve estar esse enceramento para RTC? Hands-on para elementos isolados com a técnica simplificada, envolvendo só acréscimos de esmalte. Hands-on para elementos isolados já com a técnica estratificada, tá? Com aumentos incisais maiores que precisam de estratificação, de nuances mais individualizadas para aquele caso. Facetas de resina guiada, uma abordagem simplificada para a transformação do sorriso. Hands-on de RTC para facetas múltiplas anteriores, envolvendo apenas acréscimos em esmalte, envolvendo fechamentos de diastemas e estratificação, isso de múltiplos dentes também, além dos dentes escurecidos. E tem alguns bônus que a gente também vai estar oferecendo para vocês, tá? Além do combo básico para vocês fazerem RTC, a gente também vai ter uma aula só sobre intercorrências, mostrando tudo que pode dar errado e como resolver isso que pode dar errado, que vai ter a super participação do professor Sequito, que será uma honra recebê-lo para essa etapa. Outro bônus, associação de clareamento com facetas diretas. E aí? Você acha que está por dentro, sabe tudo sobre clareamento? Sabe tudo sobre clareamento mais facetas e um universo de coisas que você pode fazer utilizando esses dois tratamentos odontológicos? E também manutenção das facetas diretas, porque o seu paciente vai fazer o tratamento e ele entra depois num programa de manutenção. E aí eu vou estar ali conversando com você sobre como fazer essa manutenção, como deve ser essa consulta, o que você deve prestar atenção para que você consiga oferecer uma maior longevidade clínica dos tratamentos para o seu paciente. A gente também vai estar falando de cuidados com o paciente que apresenta parafunção e foi restaurado com RTC, e além disso, a gente vai ter aí um curso de fotografia, tanto com câmera e com celular, incluso já no nosso programa, tá? Então, além de falar sobre fotografia, a gente vai estar mostrando todo o passo a passo sobre como fazer, inclusive passando exercícios para que vocês façam aí fotografias dos pacientes de vocês. Então, é um conteúdo bem extenso, que está super atualizado, com tudo que tem de novo. Várias coisas mudaram, várias coisas foram incorporadas para facilitar o dia a dia clínico e também para melhorar os nossos resultados. E esse conteúdo tão completo você só encontraria num curso de especialização, porque mesmo que fosse um curso clínico, a gente não conseguiria entregar toda essa carga horária, toda essa prática e ter esse acompanhamento com você. Tá? Então, a gente tem vídeos de cada etapa, a gente tem muita prática, muito acompanhamento, e você só conseguiria receber isso num curso que fosse mais longo, de especialização, onde a gente tivesse vários módulos, várias clínicas dedicadas para isso. Além disso, a gente está trabalhando com a Hotmart, que é uma plataforma 100% segura, tá? É a maior plataforma de produtos digitais do Brasil e vocês vão, inclusive, ter um aplicativo onde vocês vão poder acompanhar essas aulas pelo celular. Ou seja, não precisa se preocupar em ter toda uma estrutura para assistir às aulas, em transformar o consultório. Não, você pode assistir do computador, do celular. É super fácil, tem até aplicativo para isso e é 100% seguro. Tá? Então, eu espero mesmo, de verdade, que essa técnica seja um divisor de águas na sua carreira, assim como foi na minha e de muitos colegas meus. Eu comentei com vocês aí da nossa paciente número 1, do professor Sequito, que vocês já conhecem, e que também foi um divisor de águas
na carreira dele, na forma dele trabalhar com resinas. E eu espero que você tenha a possibilidade de também ter esse divisor de águas na sua carreira, tá? Isso é importante para mim, é importante para muitos alunos, mas principalmente com isso, os nossos pacientes vão estar tendo acesso a tratamentos de excelência, e isso é de extrema importância, inclusive para a odontologia. Então, querendo participar desse grupo, só clicar no botão e encontrar a gente aí no grupo da plataforma, onde a gente já vai ter a nossa turma aí estabelecida e a gente vai poder trocar bastante. Muito obrigada e até lá.